Tem esse ano para você? Meu querido, propósitos são ativados e esse é um ano de nós estarmos falando sobre isso. Eu quero orar pelas ofertas, quero orar por você nesse momento. Esse é um culto profético, então eu quero que você fique ligado, evite de se dispersar, porque nas poucas palavras, às vezes tem alguma coisa que Deus está direcionando para você. Então fica ligado, amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa semeadura que foi trazida ao teu altar. Nós queremos agora, Pai, consagrar esse tempo, esse espaço de tempo ao Senhor, para que o Senhor venha de forma profética sobre cada um de nós. Que o Senhor esteja repreendendo agora em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito contrário, toda a tentativa de roubar a palavra, a semente que o Senhor está lançando nessa noite. Pedimos, Senhor, que Tu estejas cercando esse lugar com os Teus anjos, como uma muralha de fogo ao redor desse lugar. E que aqui, Senhor Deus, o Teu Espírito tenha liberdade de agir, que Teu Espírito possa alcançar o nosso espírito e trazer a revelação que cada um precisa nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse tempo. Amém, amém. Você está preparado, meu querido? Está preparado com expectativas para esse próximo ano? Esse próximo não, já é, né? Eu vou toda hora errar. Vai levar assim um mês para me adaptar com o negócio de 2023. É assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Propósito significa projetos, significa desígnios, significa planos. Então, quando a gente fala sobre ativar propósitos, a gente está falando sobre desígnios, projetos que Deus tem para você, para a igreja, para a sua família, para a nação. Propósitos e projetos que Deus tem. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 139. E nós queremos ler os versos de 14 a 16. Para que você entenda algumas coisas básicas. É lógico que durante o ano nós vamos estar falando muito sobre esse assunto, desenvolvendo um pouco mais, dando exemplos bíblicos, realmente trabalhando isso com você. Mas hoje eu quero dar esse start na sua vida. Eu quero que você seja alcançado com essa palavra nessa noite. Salmo 139, de 14 a 16. E diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. Deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Querido, há propósitos de Deus. Presta atenção no entendimento desse texto. Há propósito de Deus na sua vida. E o texto diz que na sua concepção, no momento em que você foi concebido no ventre da sua mãe, Deus, o Criador de todas as coisas, criou um projeto, um plano que é seu, que tem o seu nome, que é para você. Você já imaginou? É isso que o Salmo está dizendo. No momento da concepção, 2 milagres acontecem. O primeiro é a criação de um ser humano. O segundo, um projeto nasce com a criação de uma pessoa, com a concepção de uma pessoa. Veja bem, eu quero ler o versículo 16 na Bíblia, a Mensagem. A Bíblia, a Mensagem é uma versão. Então, é um pouquinho diferente, mas nos traz uma luz muito boa sobre esse entendimento. Olha o que a Bíblia, a Mensagem diz.
como um livro aberto, tu me vistes desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Olha isso. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Muito antes de você nascer, seu primeiro dia de vida nessa terra, Deus já tinha um plano elaborado para você. E deixa eu te dizer uma coisa, com você, todas as habilidades, à medida que você foi sendo formado, todas as habilidades, todas as capacidades, todo a forma de você de ser, de pensar, da sua personalidade, foi tudo projetado por Deus para que você cumprisse esse propósito na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Até mesmo aquelas situações que talvez ao longo da vida foram percalços, foram situações difíceis, forjaram você para cumprir esse propósito que é seu. Onde você mora, a família que você foi constituída, o contexto em que você foi criado, tudo cooperando, contribuindo para o propósito que Deus tem na sua vida. É alguma coisa muito grande. Tudo cumprindo, colaborando para que você cumprisse o propósito que Deus tem para você. Isso é muito grande. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Tudo é uma escolha. Você não é obrigado a nada. O propósito de Deus para você existe a partir da sua concepção. Mas você pode dizer sim, eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Ou você pode dizer, não, eu quero viver a minha vida, fazer as minhas escolhas, viver os meus projetos e não quero interferência nenhuma. Você é livre. Existe uma coisa, um princípio da palavra de Deus que é o livre-arbítrio. Você não é obrigado a viver o propósito que Deus tem para você. Mas é minha obrigação como sua pastora te dizer que há um propósito, há um plano com o seu nome nele. Se você vai cumprir, se você vai querer, se você vai se submeter ou não, é uma questão sua. Há muitos que caminham durante um tempo e de repente, por N circunstâncias, acabam deixando pelo caminho o propósito que Deus tem. Há outros que talvez ainda não descobriram que propósito é esse. Não tem problema. Há tempo para isso. Você é livre para escolher. Ou os seus planos, ou os seus sonhos, ou os seus projetos pessoais, ou o plano que Deus sonhou com você na sua concepção e tem para você. E a questão toda desse primeiro culto do ano é o que você vai escolher. Porque só você pode fazer essa escolha, ninguém pode fazer por você. É sua escolha, porque o plano é seu, com o seu nome. Você pode escolher viver esses planos que Deus tem, ou você pode escolher viver os seus próprios planos. A escolha é sua. Muitos fazem essa escolha. Essa é a primeira decisão fundamental do ano de 2023. Que caminho você vai escolher? Vamos falar em muitos aspectos durante o ano, de muitas coisas, mas o mais importante é a decisão que você tem a tomar hoje. Se essa é uma decisão sua de viver esses propósitos ou não. Ou se você quer as suas próprias escolhas e o seu próprio caminho. O fato é que, seja lá que escolha você faça,
haverão consequências, haverá fruto da escolha que você faz. Isso sempre haverá. Ativando o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro passo é você fazer essa escolha diante de Deus. O segundo passo é entender que dentro de você existe essa semente que na sua concepção foi colocado dentro de você, chamado propósito. E essa semente precisa ser ativada. Assim como uma semente de planta, né? Semente de planta, ela às vezes está lá num terreno e às vezes morre lá seca e não produz nada. Por quê? Ela precisa da ativação de água, de luz, de nutrientes da terra, para que ela seja ativada e comece a eclodir aquela planta que um dia vai ser uma árvore e vai dar muitos frutos. Mas precisa ser ativado de alguma forma. Da mesma forma, o propósito que Deus tem com você precisa ser ativado em algum momento, de alguma forma. Você precisa ser ativado. Deus me trouxe à memória dois personagens bíblicos. Pastor Júnior já queimou meu filme semana passada. Eu falei, Júnior, assim não dá. Até o texto é o mesmo. Primeira, Maria. Abra sua Bíblia lá, em Lucas 1. Nós vamos ler os textos de 31 até 35. Eu vou falar de dois exemplos, que eu poderia ficar a noite inteira falando de exemplos bíblicos, onde Deus tinha um propósito e como esse propósito foi ativado na vida de cada um. E que propósito Deus tinha para cada um. Mas olha o exemplo dessa mulher, uma jovem, provavelmente praticamente uma adolescente. Uma mulher simples do povo. E olha o que acontece lá em Lucas 1. Nós vamos ler do 31 a 35. Diz assim: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora acompanha comigo a história. Uma mulher recebe a visita de um anjo, um mensageiro chamado Gabriel. E esse Gabriel revela para ela o plano que Deus tinha para aquela simples mulher chamada Maria. Olha, Maria, Deus tem um plano para você. O propósito de Deus para a sua vida é que você gere aquele que será o Filho do Altíssimo, que você nutra essa criança, que você eduque essa criança, que você prepare essa criança até que ele chegue o tempo dele cumprir o seu propósito, a sua missão na terra. Você já imaginou você receber uma visita dessa? Eu já tinha um treco. Ela começa com uma atitude como qualquer um de nós tem. Ela começa a questionar, e nada de errado em relação a isso. Ela começa a questionar, mas como que isso vai acontecer? Eu nunca me deitei com homem nenhum. E como vai ser? Eu imagino assim que Lucas foi bem breve, né? Eu imagino o quanto de questionamentos que passou pela cabeça daquela mulher, pensando na cultura, na sociedade. O noivo José, o que José vai pensar disso? Gente, se hoje já é uma situação difícil, já imaginou naquele tempo uma jovem aparecer grávida e dizer que é do Espírito Santo? Ninguém sabia nem quem era o Espírito Santo. É ruim, né? É ruim de encarar. Olha que situação. Olha Deus revelando o propósito daquela mulher.
E aí ela pergunta, mas como vai acontecer? E o anjo, de uma forma o mais natural possível, ele diz, vai vir o Espírito Santo e vai ativar em você essa semente que já está dentro de você, porque você foi escolhida para isso. Você foi preparada para isso. É você a pessoa. E o anjo te envolverá, o Espírito te envolverá. E você então ficará grávida. Imagina a cara dela, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Maria tinha uma escolha. Ela podia dizer, olha, foi lindo, Gabriel, amei a sua ideia. Mas estou fora. Por causa disso, daquilo outro, minha mãe, meu pai, meu noivo. Ela podia ter simplesmente se recusado a viver o propósito que Deus tinha para ela. Podia ou não podia? Ela era livre. O que essa mulher faz? Versículo 38. Depois dela fazer as perguntas necessárias, deve ter tido 10 AVCs, né? E aí, por fim, ela fala. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Houve uma liberação. Ela, de livre vontade, disse, eu me comprometo a viver o propósito, a cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. O anjo foi um mensageiro que Deus mandou. Que propósito era esse? De gerar aquele que seria o filho do homem, o filho do Altíssimo. Meu querido, deixa eu te dizer, eu não sei como eu posso te fazer entender. Talvez seu propósito não seja tão grande e tão influencie tantas gerações quanto Maria, mas Deus tem um projeto poderoso para você. Não é Maria porque era Maria, porque foi melhor do que os outros, não. Para você também. Dentro da sua realidade, na sua geração, onde Deus tem te colocado. Deus continua gerando projetos e planos maravilhosos a cada concepção. Você tem noção disso? É por isso que nós somos contra o aborto. Não tem como ser a favor. Sinto, respeito quem pensa diferente, mas não concordo em hipótese alguma. Porque não é só uma vida que é gerada naquele momento, mas um propósito que é gerado no coração de Deus para aquela vida. Pode fazer toda a diferença em toda uma nação, uma geração. Pensa aí nos grandes homens que já passaram pela terra, na função, no propósito que tiveram no seu tempo, na sua geração. Não estou falando dentro do contexto evangélico apenas, né, cristão. Mas pessoas que nasceram para ser libertadores, para serem influenciadores, grandes cientistas. Então, quando se aborta uma vida, não é só a vida, se aborta um projeto que foi gerado no coração de Deus. E assim foi com você. Você pode achar que você é a pessoa mais insignificante da face da terra. Talvez o diabo, ao longo do tempo, te convenceu de que você é uma pessoa que não tem importância, que com você ou sem você o mundo não faz a menor diferença. Pois hoje eu estou dizendo para você que isso não é verdade, porque ele é pai da mentira. A verdade é que você tem sim um projeto com o seu nome e faz sim diferença onde Deus tem planejado que você esteja. Deus prepara tudo. Maria não sabia como seria e a gente não sabe os detalhes de como tudo isso aconteceu, mas a gente pode imaginar como foi. E a gente vê que, ao mesmo tempo, José tem uma experiência em que um anjo vem em sonho para ele e fala com ele e explica o projeto, porque José tinha um propósito também. Ele seria aquele que ia ser pai
do Filho de Deus, né? Ele ia ser o pai, aquele que ia cuidar, o padrasto, né? Mas o pai que ia cuidar, que ia ensinar, que ia caminhar, que ia cuidar daquela criança. E ele tinha que saber quem era aquela criança. E Deus manda então um anjo para preparar José e dizer: José, vai acontecer isso, 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 mas Deus tem um propósito na sua vida. Você foi escolhido para ajudar nesse processo desse Filho de Deus que vai vir. E José então compreende e aceita o propósito de Deus para a vida dele. José não podia dizer assim: ó, sinto muito, mas o povo vai falar pra caramba, eu vou pegar a minha mochila e vou me mandar lá para o Egito, porque eu não quero nada com isso. Vão dizer que eu fiz, que eu aconteci, que eu não sei o quê. Não quero, não estou disposto a colocar a minha reputação em jogo. Ele não podia fazer isso. Mas ele se propõe a cumprir aquele propósito. Outro exemplo que nós temos, Jeremias. Abre lá sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias 1, 4 e 5. Olha só que interessante. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, olha a conexão com o Salmo. Eu te escolhi, Jeremias, e antes que saísse da madre, te consagrei, tenho um projeto para você, e te constituí profeta às nações. Pula lá para o 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares o que derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Da mesma forma, Jeremias tem uma experiência com Deus, em que Deus chega para Jeremias e diz: Deus, eu tenho um projeto para a sua vida. Antes que você fosse concebido, antes que você nascesse, eu já tinha um plano para você, para que você fosse profeta para as nações. E aí, se você for ver entre o 5 e o 9, ele argumenta uma série de coisas. Porque eu sou muito novo, porque eu tenho dificuldade de falar, um monte de argumentos. Mas o que importa é que quando chega nos versículos 9 e 10, ele se dispõe e diz: eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. E aí olha que interessante, o próprio Deus ativa aquele propósito, tocando na boca daquele profeta. A partir de agora, está ativado o seu chamado, o seu propósito de profeta para as nações. O profeta usa a palavra. O instrumento do profeta é a palavra. Por isso Deus toca na boca de Jeremias. Deus revela o propósito para Jeremias. Jeremias argumenta, o Senhor mesmo ativa aquele propósito. Todas as ferramentas que Jeremias precisava estavam à disposição dele. E Deus diz, desde a sua concepção: não precisa se preocupar, que você tem toda habilidade, todo recurso necessário para cumprir o que eu estou falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas hoje aqui. Existem aqueles que já conhecem o seu propósito, que caminham mais tempo com o Senhor. Em algum momento o Senhor já mostrou o propósito que tem para a sua vida. Amém. Alguns, e o Espírito me falava isso,
que tem resistido ao propósito que já foi revelado a você, que é seu. E esse é o tempo de voltar, é a oportunidade de voltar e consertar e entrar no propósito. Existe um terceiro grupo de pessoas que são aqueles que ainda não sabem, ainda não discerniram. Por quê? Existe uma coisa chamada fator tempo. Quem leu as nossas postagens do dia de hoje viram o texto de janeiro. O texto de janeiro diz que para todo propósito há um tempo determinado. Então existe o fator tempo. Às vezes você não sabe ainda, ou não compreende por completo, porque ainda não é o tempo. Existe um propósito, existe um tempo para todo propósito. Por isso esse texto de janeiro na nossa vida. Jesus compreendia, até Jesus compreendia, que havia um tempo certo para ele dar início ao seu ministério, a cumprir o seu propósito. Então, meu querido, comigo e com você não é diferente. Você pode até ter uma noção do que Deus tem para você no propósito da sua vida. Talvez não tenha acontecido ainda, talvez esse seja o ano de ser ativado, ou talvez ainda precise esperar, precisa amadurecer, precisa o tempo certo, para que de fato o propósito comece a acontecer na sua vida. Agora deixa eu te explicar uma coisa, um entendimento que Deus me deu recentemente, que me esclareceu muita coisa. Eu estou falando sobre um grande propósito, um grande projeto que Deus tem na sua vida. Quando você foi concebido, Deus entregou a você. Amém? Até aí estão comigo? Muito bem. Agora, dentro desse contexto, existem ciclos, existem estações, existem momentos, existem fases que a gente passa. Veja o que o Salmo 139 diz que nós lemos. Cada dia foi determinado, escrito e determinado, quando nenhum só havia. Por que que o salmista fala de dia? Meu querido, dia, existe dia para Deus? 24 horas, 1 minuto, 1 hora, 1 semana? Esse é o Cronos. Isso vale, é uma contagem de tempo para um homem, para nós, humanos. Para Deus não tem tempo. Por que que o salmista coloca isso no texto? Porque existem ciclos, existem estações, existem dias, semanas, meses e anos. A nossa vida não é regida por esses tempos? Então presta atenção, você pode ter um propósito de Deus maior, mas existem ciclos, estações com propósitos de Deus para a sua vida. O que eu vou te dizer é uma coisa importante. Não importa que ciclo você esteja, que estação você esteja, qual seja o propósito de Deus dentro dessa estação. O que eu posso te garantir é que jamais vai bater de frente com o propósito que Deus tem para a sua vida. Senão não vem de Deus. Vou te dar um exemplo mais claro, se você não entendeu bem o que eu estou falando. Você já viu quebra-cabeça? Quebra-cabeça tem um quadro geral, certo? Cheio de pecinha. Quando estão as pecinhas todas desconectadas, não faz sentido nenhum. Aqueles que gostam de fazer quebra-cabeça, que não é o meu caso, que eu não tenho paciência nenhuma, eu levo 2 segundos, se eu não acho uma peça, eu já largo para lá. Mas meu filho gosta muito. Ele faz de 1000 peças, ele faz coisas grandes. A primeira coisa que se faz é começar a distribuir as peças de uma forma em que você sabe, isso aqui é o cavalo, isso aqui é o céu, isso aqui é a montanha. E aí você vai, por etapas, construindo aquele grande quebra-cabeça. É mais ou menos assim que acontece com a nossa vida.
Existem etapas. E quando você conclui uma etapa, olha, isso faz sentido. Olha, terminei a parte da montanha. Deu direitinho a montanha. Mas você só vai ter uma noção geral quando você terminar o quadro inteiro. Isso é o propósito de Deus para a sua vida, meu querido. Há momentos em que as peças vão sendo encaixadas de acordo com o seu dia, o seu tempo, cronos, a fase que você está, a estação que você está vivendo. E aí as coisas começam a se alinhar e fazer sentido, até que você consegue enxergar o propósito maior de Deus. Entenderam? Por que o salmista coloca lá, todos os dias foram determinados? Porque na soma dos dias vêm as estações, os momentos. Aquele momento de dor, aquele momento difícil, aquele momento de alegria, um momento em que você era um adolescente e não sabia bem para onde ir. Todos os momentos contribuem, se encaixam dentro do propósito maior que Deus tem para a sua vida. Por isso todos os dias foram escritos e determinados, antes mesmo de você nascer. A propósito determinados para tempos na nossa vida, mas nunca vão estar destoando com o propósito de Deus para a nossa vida. Sempre vai se encaixar, como um quebra-cabeça. Vai fazer sentido. Talvez você esteja num momento da sua vida em que não está fazendo sentido. Caminhe um pouco mais, alguns dias mais, e você vai começar a definir formas, definir propósitos, e vai fazer sentido para você. Querido, não existe nenhum lugar melhor para se estar do que cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Seja ele qual for, seja o mais difícil que for, sejam etapas complicadas. Porque quem faz o quebra-cabeça, às vezes se vê numa etapa que diz assim, eu vou desistir. Está muito complicado, está tudo igual. Eu olho para mim, todas as peças tudo igual. Persevera, persiste, porque vai encaixar, vai fazer sentido se você está no propósito de Deus. Vai fazer sentido. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Não há coisa mais importante para você resolver no dia 1º de janeiro de 2023 do que dizer, Senhor, eu estou disposto a cumprir o propósito que eu sei que o Senhor gerou junto com a minha gestação lá, quando nem minha mãe e meu pai sabiam que eu existia ainda. Eu estou disposta a cumprir esse propósito, esse projeto que nasceu no seu coração. Ah, meu querido, essa é uma decisão que só você pode tomar. E hoje, quando nós estamos no 1º dia desse novo ciclo, em que nós estamos proclamando ativar propósitos, eu quero te convidar a estar falando com o Senhor sobre a sua decisão em relação a isso. Se você já conhece seu propósito, amém. Talvez você não esteja entendendo algumas situações de estações que você viva. Ore ao Senhor. Peça discernimento para que faça sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seja corajoso. Seja resiliente. Aguenta o tranco porque não é fácil. Foi fácil para Maria? Não foi. Foi fácil para José? Não foi. Foi fácil para Jeremias? Menos ainda. Se ele soubesse metade do que ele ia passar, ele desistia. Persevera. Fica firme. Você já tem esse conhecimento de qual o propósito que Deus tem para você? Então persevera. Alguns aqui que estão fora do propósito, desistiram no meio do caminho, cansaram. Hoje é dia de voltar, meu querido. O que você está fazendo aí fora? Estou falando que você está fora da igreja, afastado, nada disso. Mas você já conhece seu propósito e você está se esquivando do propósito. Então hoje é dia de decidir.
se você ainda não conhece o seu propósito, esse vai ser um tempo, um ano em que Deus vai estar clareando, esclarecendo para você qual é esse propósito que Ele tem na sua vida. Onde cada coisa se encaixa. Tenha paciência. Seja paciente, porque às vezes leva tempo mesmo. O mais importante é que nesse primeiro dia do ano, o primeiro passo que você precisa dar é dizer: Deus, eu estou disposto a cumprir o propósito que Tu tens para a minha vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, chamar o louvor. Fique de pé, mas feche seus olhos para você não perder a conexão do que Deus está falando com você. Esse é o primeiro passo. Passo que Maria deu, passo que José deu, passo que Jeremias deu. Se dispor. Maria falou: eu estou aqui como tua serva. Eu me disponho a cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Cumpre em mim, ela diz, né? O teu querer. Realiza o teu propósito em mim. Feche seus olhos. Quantos hoje estão dispostos a dizer: Deus, nesse primeiro dia, o primeiro passo que eu preciso dar é de fato dizer: cumpre o teu propósito na minha vida. Mostra para mim que semente de projeto é esse que o Senhor colocou dentro de mim desde do ventre da mãe. O que é que o Senhor tem para mim? Ah, meu querido, hoje é o dia, essa é a hora, é a palavra profética sobre a sua vida. E eu quero te convidar, nós vamos cantar? À medida que nós formos cantar, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, não. Mas eu vou te pedir para você levantar sua mão diante de Deus e dizer: Deus, eu não sei que estágio você está. Às vezes você não sabe nem qual é o seu projeto ainda. Senhor, eu quero descobrir que propósito é esse. Talvez você já saiba, então é a hora de você levantar a mão e dizer: eu continuo aqui, eu renovo minha aliança, eu continuo nesse propósito. Se você se desviou, se você perdeu um pouco o rumo, cansou no meio do caminho, talvez hoje seja o dia de dizer: Senhor, eu já sei qual é o meu propósito, mas eu estou evitando, eu estou correndo, eu estou cheio de argumentos, e hoje eu decido que eu quero sim cumprir o seu propósito. Meu querido, à medida que nós formos cantar, eu quero te convidar a levantar sua mão, porque essa é a primeira decisão do ano. Se você quer de fato um ano que seja ativar propósito, você precisa resolver esse assunto primeiro. Todo mais vem em consequência, mas essa decisão é só sua. Então vamos cantar, e você vai levantando a sua mão à medida que o Espírito tocar em você. Senhor Deus, alguns de nós estamos aqui entregando nosso destino nas tuas mãos. Queremos sim descobrir qual o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Alguns de nós já conhecemos, Pai, o propósito que o Senhor nos revelou já há anos atrás. Dá-nos força, dá-nos intrepidez, dá-nos destreza, dá-nos firmeza para fazermos aquilo que o Senhor já nos mostrou que deve ser feito. Alguns de nós estamos aqui, Senhor, e cansamos na jornada, ficamos pelo caminho, nos confundimos qual era o teu propósito. Alinha de novo, Senhor, traz de novo ao entendimento de qual o teu propósito para cada um de nós. Que esse seja um ano de fato, de nós vermos grandes coisas, cada um dentro do seu propósito, cada um se movendo naquilo que o Senhor já tem determinado, cada um sendo ativado, seja de que forma for,
em nome de Jesus. Mantém seus olhos fechados, eu quero falar alguma coisa para você. Alguns textos que Deus me deu proféticos. Isaías 55, 8, 9 diz assim, preste atenção, é Deus falando com você. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquelas coisas que você não tem compreensão, recebe essa palavra no teu espírito e entende que Deus tem seus caminhos, Deus tem os seus pensamentos, que muitas vezes você não compreende, porque seus caminhos são maiores. Ele não se move pelo cronos, Ele não se move pelo tempo, pelo calendário, por mudança de ano. Ele está acima disso. Outra palavra que Deus me deu, Jeremias 30, 20. No texto a mensagem diz assim: vou mudar a sorte de Jacó, recebe aí. Chegarei com grande compaixão para reconstruir as casas. A cidade será reconstruída sobre seus antigos fundamentos. O que Deus te diz hoje, aquilo que Deus tem nos dado discernimento, os pastores da igreja, esse será um ano de Deus tratar e Deus lidar com as casas, com os lares, com a família, trazendo alinhamento. E a palavra do Senhor diz que Ele reconstruiria as casas. As cidades serão reconstruídas. Agora preste atenção, em cima dos antigos fundamentos. Passamos um ano falando sobre raízes, fundamentos, sustentação. Essa igreja tem 20 anos em cima do evangelho, da palavra revelada do Senhor. Esse é o nosso fundamento. E é em cima desse fundamento que o que quer que tenha que ser reerguido será, porque existe um firme fundamento, antigos fundamentos. É hora de rever. Por isso, um ano de aprofundar raízes. Deus vai estar reconstruindo casas, lares, situações domésticas. Por fim, João 13, 7. Deus me deu essa palavra com relação à nossa nação. Preste atenção. Você pode estar extremamente frustrado no dia de hoje. Você pode estar revoltado no dia de hoje. Você pode estar muito feliz. Talvez você esteja questionando Deus sobre muitas coisas no dia de hoje. Presta atenção no que Deus quer te dizer. O que faço hoje, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Eu tive os meus embates com o Senhor. E eu falei: Senhor, eu não compreendo. Sabe o que Deus me diz? Você não tem que compreender. Lá adiante você vai compreender. E vou dizer uma coisa para você: vários momentos Deus já me deu esse texto. Em momentos da minha vida. Você entende? Aleluia! Amém, querido. Pode sentar no seu lugar. Querido, preste atenção. Entenda que um culto é um lugar de adoração, é um lugar de entrega, é um lugar de você atrair a presença, a glória de Deus sobre a sua vida, sobre esse lugar. É um lugar, querido, que no mundo espiritual você começa a chamar à existência aquilo que o Espírito já tem tocado você. Nós estamos debaixo de palavras sobre nós. Nós temos falado a cada domingo o quanto Deus está abrindo céus sobre nós. Deus está abrindo portais, Deus está liberando palavras, e Deus está chamando cada um de nós, porque essas palavras são sementes, e nós somos solos, que nós precisamos, querido, tomar posse dessa palavra. Nós precisamos entender que a palavra está aqui, ó. Ela está sendo lançada, e cabe a cada um de nós tomar, porque ela vai germinar da maneira como tem que ser germinada dentro de você. Estamos debaixo de um propósito,
E hoje é o último princípio, semeando princípios. E esse princípio faz todo sentido para o tempo que nós estamos vivendo, para tudo que nós estamos... Eu digo o tempo que nós estamos vivendo até a nível de sociedade, que é o princípio da individualidade. E para que a gente possa entender, lá em Efésios 4, versículo 16, Efésios 4, 16. Efésios 4, 16, diz assim a palavra do Senhor: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui é um capítulo que Paulo está falando do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Quando aqui Paulo fala dele todo o corpo, dele quem? Jesus, que é o cabeça. Jesus sendo o cabeça, nós o corpo. Nós vamos sendo edificados, porque estamos unidos e somos edificados um com o outro através do amor. E além de sermos edificados pelo amor, é na medida que cada um realiza a sua função. O que é individualidade? Deus é um Deus que nos estabeleceu de forma única. Cada um tem uma identidade, cada um tem uma forma de ser. Nós só nos tornamos corpo porque juntos, cada um na sua individualidade se conecta com o outro. E na medida que cada um de nós temos um dom, um ministério, cada um de nós no amor de Cristo, transbordamos sobre o outro, nós nos edificamos um ao outro. Eu não tenho como viver igreja sozinho, embora eu sou edificado em Cristo sozinho, porque na verdade igreja é o conjunto dessas individualidades que se conectam. Olha que sensacional, extraordinário isso, porque o Espírito do Senhor te chama, te dá uma identidade, te restaura, te resgata e diz para você quem é você, te dá dons, te dá talentos, te chama como ministério, com um propósito específico. E querido, existe pessoas à sua volta que estão esperando você se manifestar. Eu estou esperando você se manifestar, porque nós precisamos nos manifestar pelo Espírito naquilo que Deus deu a você. Por isso que ativando o propósito desse ano faz todo sentido com esse princípio de individualidade, porque de fato Deus trata cada um de uma forma específica. Você tem uma maneira de ser, você tem uma forma que Deus te conhece, até o seu temperamento, a sua personalidade, a sua mente, a maneira como você foi feito, o motivo de você ter nascido através dos seus pais. Os seus pais têm um sentido de ter sido eles. Mesmo que você não tenha conhecido talvez o teu pai ou a tua mãe, teve um motivo de você ter nascido por intermédio dessas pessoas. Tudo tem seu devido lugar em você. Como é importante e como é maravilhoso conhecer quem nós somos, porque de fato é a partir disso que eu consigo ser corpo com você, porque eu sei da maneira como eu posso te abençoar. Eu sei da maneira que eu, sendo eu mesmo, eu posso me conectar com você. Eu sei, querido, que eu sou edificado quando você se manifesta na sua vida espiritual comigo. Juntos nós temos uma potência do Espírito, somos um corpo. É como de fato o nosso corpo. Se você pegar o braço sozinho, ele é só um braço que não faz sentido. Mas quando ele está aqui, conectado com o corpo todo, ele faz todo sentido. Quem já viu aquele filme Jumanji? Quem já viu? Se não viu, veja. Jumanji. Quem não viu esse filme, veja, porque faz todo sentido do princípio de Deus de individualidade e o sentido de uma igreja quando ela se conecta com a identidade dos seus membros, dos seus filhos de Deus, e juntos eles têm o poder de Deus para fazer com que a igreja seja o corpo que manifesta a glória do Senhor. Nós não temos como andar de forma solo, nós não temos como andar de forma única, sozinho.
E a verdade, querido, mesmo que eu até descubra o meu propósito, para a continuidade do que Deus tem sobre a minha vida, eu preciso de você. Olha que maravilhoso. Mas não é o coletivo que me faz ser. Eu sou pelo que Deus me fez. E quando eu me conecto, é que a gente se torna coletivo. Por que eu repito isso? Porque nós vivemos uma sociedade que prega a ideia do coletivo para formar o indivíduo. Isso não tem princípio e conexão com Bíblia. Tá? Pode ser a sociedade, pode se funciona na sociedade, é outro departamento. Mas biblicamente, só há uma forma. Primeiro, sua identidade, você. E não é individualismo, tá? É individualidade. Você é único. Então você precisa se conhecer. E quando você está conectado com seus irmãos em Cristo, você consegue ser corpo. Que maravilhoso. E é legal, sabe por quê, querido? Porque você passa a respeitar quem está do teu lado. Você passa a honrar quem está do teu lado. Você passa a olhar para a pessoa que está do teu lado e você quer que ele cresça. É por isso que a Bíblia diz que a gente chora com os que choram, a gente ri com os que riem, se alegra com os que se alegram. Sabe por quê? Quem entende individualidade. Porque a gente quer que o outro, ele prospere, ele cresça, ele se manifeste no poder, na unção, no chamado dele. Porque quando ele acontece isso, eu sou edificado. Existem níveis de prosperidade, de unção, de avivamento, de presença da glória de Deus sobre esse lugar que está dependendo de conexões, de você, do Espírito Santo, trazer à tona, como diz Paulo para Timóteo, avivar o dom que há em você. E aí quando manifestar aquilo que está dentro de você, e nós estivermos nesse lugar, é o encontro de individualidades que formam um grande corpo, a manifestação do Espírito na multiforme graça e sabedoria de Deus, onde cada um na sua maneira manifesta a glória de Deus através de si, mas que quando estão juntos se conectam uma coisa com a outra. É como de fato um louvor onde as canções elas têm suas notas específicas, seus instrumentos específicos, mas quando cada um na sua maneira certa de tocar e de entoar a sua nota, não sei se estou falando certa a linguagem, aí sim sai aquela grande música boa aos nossos ouvidos, tudo se conecta. Ah, querido, há muitos aqui, querido, que Deus quer manifestar seu dom, que Deus quer levantar, quer tirar você dessa cadeira. Há muitos aqui, querido, que Deus tem chamado, que Deus tem algo que vai acontecer nesse lugar. Eu posso dizer uma coisa para você: existem muitos aqui que estão desanimados, ainda porque não veem determinadas áreas fluírem na igreja, só que não perceberam que a tua dor e o teu desânimo é o lugar, possível resposta da onde Deus quer realmente te usar. Aonde dói em você no corpo é aonde você pode atuar, porque para doer é porque você tem algo nesse lugar que está te doendo. Então, querido, nesse ano, aonde está doendo em você? Aonde te incomoda? Aonde mexe com você? Aonde que no seu coração tem inquietações? Pare para olhar para dentro de você, para você perceber em Deus que Ele está sinalizando o que Ele quer tocar em você. E na oferta, querido, isso é maravilhoso demais. Sabe por quê? Oferta, cada um traz na medida que tem para dar ao Senhor. Sabe? O princípio de dar é na sua medida que você tem vivido com o Senhor. É por isso que quando Jesus, ele traz a oferta, ele vê a oferta da viúva, tem gente que se apega à ideia de que por ser pouco, tá vendo? Deus não olha o valor. Não, Deus não olha o valor, Deus olha o coração. Mas o que machucava não era a viúva. O que machucava a Deus era ver aquele monte de pessoas que podiam doar mais e não doavam o que poderiam. Porque a viúva deu tudo. Falar da viúva que doou tudo, às vezes é fácil para a gente, porque é pouquinho. Mas a questão é falar dos outros que tinham muito para dar e não deram tudo que podiam dar. Entendeu? Ah, Deus não fala de valor. Claro que não, Deus fala de coração. Mas como é o nível da prosperidade e da riqueza do seu coração, do meu coração? Individualidade. É por isso que nós não somos iguais.
Na medida da experiência e da provisão que o Senhor nos dá, é a medida que entregamos nossas ofertas, nossos dízimos. Na medida que o Senhor tem provido e sido aquele que tem dado a nós, é na medida que nós nos doamos para o Senhor. Por isso, há uma multiforme maneira de ofertas e dízimos nesse lugar, como em qualquer lugar de oferta. Porque depende da tua semeadura, da sua colheita, daquilo que você tem de experiência e de provisão divina sobre você. Sabe, querido, isso desmonta qualquer comparação, porque você vai dar na medida da sua proporção, e se alegrar com o que dá mais, com o que dá menos, porque não se trata de mais ou menos, mas do que cada um dá, segundo a sua medida. E quem é exaltado e glorificado com tudo isso? Ele. Nós estamos aqui para nos doarmos o melhor que cada um tem dentro de nós, seja com louvores, com adoração, com entrega de chamado, com oferta, com dízimo. Nós estamos na casa do Pai para oferecer o melhor ao Deus que nos tem dado tudo. Ah, querido, eu te convido nessa noite para compreender que a individualidade é o princípio que exalta em nós a magnitude e o poder de Deus. Cada vez que um ser humano manifesta a glória, a unção, o ministério, a riqueza de Deus sobre ele, é uma maneira de devolver a honra e a glória a um Deus que nos tem dado tudo. Por isso, querido, que quando eu estou onde fui chamado, eu me entrego por completo e me dou para que a manifestação da glória e da graça que está sobre mim, a porção que me foi dada, se manifeste como tem que se manifestar. Por quê? Porque me foi dado, e quando eu não entrego só para quem está ao meu lado, não transbordo só para Ele, mas eu devolvo a Deus, a quem me deu e quem me dá tudo. Ele tem que ser exaltado em tudo que nós realizamos pelo Espírito do Senhor em nós. Estava eu na escola e a professora falou assim para mim: calma aí, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A professora falou assim, queria que eu falasse uma palavra para a diretora que está se despedindo. E aí, só que eu já falei quase o ano inteiro, já falei um monte de coisa para a diretora. Falei assim, fala outra pessoa, porque eu já falei tanta coisa para ela, vai ficar um negócio meio repetitivo porque vocês sabem que eu falo. E aí, fala vocês, seja espontâneo. Tá bom, Carlos, tá bom. E aí, quando chegou no dia do evento, eles marcaram 10 horas, cheguei 10 horas, mas aconteceu um pouquinho antes, por causa da reunião que ia ter lá. E aí quando eu cheguei, até a menina brincou comigo, poxa, você não queria falar mesmo, chegou até depois. E aí teve a reunião, no final da reunião a diretora, Carlos, faz uma oração aqui por nós nesse momento. E aí estava toda a escola junto, e aí no final orei, e no final a menina falou assim, não tem jeito, você pode até escapar, não querer, mas sempre vai acontecer alguma coisa para você falar, para você orar alguma coisa. Eu virei para ela e falei assim, não tem jeito. Há um dom da palavra sobre mim, que Deus me coloca em lugares em que eu tenha liberdade para falar e mudar e gerar algo em onde eu estou. É verdade, Carlos, ela não é crente não. E ela falou, Carlos, tem de fato um negócio aí, não é normal não. O que eu quero dizer com isso? É aí que nós encontramos o nosso propósito. É quando a gente percebe que nós somos aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Fique de pé no seu lugar, porque numa noite como essa, eu quero orar por você nas suas ofertas e nos seus dízimos. A tua oferta e teu dízimo, querido, não é só o seu dinheiro. Ele representa você, sua história, sua provisão, seu trabalho, o seu dia a dia, a sua empresa, o seu emprego, é sobre você. Ah, querido, semear a princípio é que você entenda que o momento de oferta não pode ser um lugar só de você entregar um dinheiro para a igreja. Tem que ser de fato um lugar, querido, que você separe a sua oferta e que você reconheça que não é só um dinheiro. O dinheiro representa você, sua entrega, teu suor, seu trabalho, a provisão de Deus sobre você, a honra ao Deus que te provê, que te dá saúde, que abre portas, que faz tudo por você. Se alegre, querido, exalte ao Senhor, adore ao Senhor com a tua oferta. Comece a dizer para Ele, Pai, muito obrigado, porque eu posso trazer a esse lugar a oferta, porque é resultado daquilo que o Senhor representa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que sou, sobre tudo que tenho. Tudo é para Ti, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
É por isso que entramos com um momento espiritual, porque não é sobre dinheiro, é sobre o que eu entrego em gratidão, em honra, em exaltação ao Deus que tem dado tudo, a um ano que nos espera. Querido, comece a agradecer ao Deus que tem te provido tudo sobre você, abriu portas, você comemorou o ano, você celebrou a virada, o Natal, Hanukkah, comeu bem, celebrou conquista, viajou, teve filho. Glória a Deus por isso. Pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, pessoas estão vivendo um novo tempo espiritual. Nós não somos dessa terra, a nossa dependência vem do Senhor, independente das questões humanas, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Um lugar como esse é um lugar de altar para celebrar o Deus que tem nos dado tudo. Pai, nós fazemos desse lugar um lugar santo, entregamos sobre esse altar a nossa gratidão por tudo que o Senhor representa em nós. Tudo em nós é para Ti, tudo é Teu, toda a honra é Tua, a glória é Tua, seja exaltado. Devolvemos, Senhor, com muita gratidão, o ano de 2022, que foi maravilhoso para nós. O Senhor nos deixou como quem sonham, abriu os nossos olhos proféticos para enxergar o futuro. Estamos esperançosos para viver 2023, porque o Teu Espírito nos trouxe a compreensão do futuro que nos espera. E é por isso que nós estamos nesse lugar, para celebrar, honrar e Te adorar, por perceber que o Senhor nos trouxe esperança. Aleluia! Aplauda o Senhor e entregue o seu melhor ao Deus que tem sido tudo. Aleluia! Glória a Deus! Traga a sua oferta, querido. Traga a sua oferta. Você pode fazer o seu Pix, você pode ir lá na maquininha para você fazer. Venha com muita gratidão no teu coração, reconhecendo esse Deus, adorando a Ele, porque Ele tem sido tudo isso na nossa vida. Glória a Deus. Feliz 2023. Volta dizendo isso para a pessoa que está ao teu lado aí. Feliz 2023. Ativando o propósito sobre a tua vida. Pode dizer para a pessoa aí que está ao teu lado aí. Glória a Deus.